De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Não esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o advogado Fábio Holanda, que é também procurador da Câmara Municipal de Parnamirim. Fábio, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, Pedro Júnior, e é um prazer mais uma vez estar aqui no Conexão Potiguar. Um prazer recebê-lo. Vamos falar um pouco sobre esse cenário que vive o país hoje. O senhor que é um advogado experimentado, já atuou em Brasília, conhece muito bem aquele cenário. O senhor já viu em algum outro momento histórico um cenário assim tão indefinido, tão nebuloso como o cenário que nós estamos vivendo agora, com dois presidentes ao mesmo tempo, né? Um presidente em exercício, outro interino? Eu confesso que nesses meus 46 anos de vida eu nunca vi o Brasil num momento tão complicado. Graças a Deus, num momento democrático complicado. Nós já vivemos um momento não democrático onde tudo eram sombras, na época da ditadura militar. Mas desde a redemocratização, com certeza é o momento mais difícil que a nossa democracia vem assistindo. Porque nós temos uma descrença da população em quase todos os setores do poder público. É como se o Estado Democrático de Direito estivesse passando por uma enfermidade grave. Nós temos o Executivo com um presidente da República que não foi eleito, que assumiu certamente com o maior desgaste que algum presidente já assumiu na história da nossa República. O próprio Itamar, quando assumiu a presidência no impeachment de Collor, assumiu com uma popularidade alta. E hoje nós temos um presidente que é Temer, assumindo com uma impopularidade talvez maior até do que a presidente afastada Dilma Rousseff. Nós temos no Senado da República um presidente que está passando talvez pelo momento mais crítico do ponto de vista legal e de legitimidade da sua história política. Nós temos na Câmara um vice-presidente que é presidente interino, já que o presidente Eduardo Cunha está afastado e está como réu já em 2 processos no Supremo Tribunal Federal, e esse vice-presidente não consegue presidir uma sessão. Mesmo sessões não deliberativas, ele tem dificuldade de presidir. Ele tomou uma decisão hoje e amanhã ele volta atrás. Ele cassou, ele entendeu que era nulo o procedimento do impeachment, no outro dia entendeu que era verdadeiro. Ele determinou que essa semana não teríamos expediente na Câmara por conta dos festejos de São João e São Pedro, depois voltou atrás. Ele tem se caracterizado como um homem completamente despreparado para presidir a Casa do Povo. E nós temos um Supremo Tribunal Federal que, apesar de estar avançando na Lava Jato, mas está parando todos os outros julgamentos. Então, todos os brasileiros que precisam ter decididas questões como a desaposentação, questões como a atualização dos débitos públicos, questões como fundamentais no ponto de vista tributário, o Supremo está literalmente parado. Nós temos processos no Supremo com 5, 6 anos com pedido de vistas de um ministro. Então, o nosso judiciário está absolutamente parado, julgando somente os processos da Operação Lava Jato, que são, obviamente, importantes. Mas o judiciário não pode ficar parado, porque existem outras questões e isso aumenta muito o custo do Brasil. Porque as empresas que aqui querem se instalar, elas querem um executivo que não atrapalhe a livre iniciativa, elas querem um legislativo que legisle de uma forma moderna, mas elas querem um judiciário que seja minimamente célere. E a gente vê que o próprio Eduardo Cunha, que o ministro Teori Zavascki, um homem sério, um homem de respeito, quando o afastou, disse que ele não tinha a mínima condição moral de permanecer presidindo a casa, mas passou quase um ano sob o beneplácito do próprio Supremo Tribunal Federal. Se ele não tinha essa condição, por que ele não saiu em dezembro do ano passado, quando foi requerido? Atrasou muito o país. Atrasou muito. E se ele não tinha, por que é que Renan tem com 7 inquéritos nas costas?
E por que não se julgam os pedidos de denúncia contra ele para saber se ele vai ou não virar réu? E as pedaladas de Dilma vale também para Temer? Olha, Aí já é o TSE. Com certeza as pedaladas fiscais que foram praticadas pela presidente, se é que foram, se foram praticadas pelo vice também, precisaria que esse processo avançasse. Aliás, esse foi um entendimento do ministro Marco Aurélio Mello, que foi um entendimento também muito complexo, porque se todo o processo de impeachment obrigatoriamente tiver que tramitar, nós teremos impeachment todos os dias. Por outro lado, nós temos o processo no Tribunal Superior Eleitoral, onde está se analisando se houve ou não caixa 2 da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer, e essas questões ficam esperando que se resolva colocar em pauta quando for conveniente para o relator, quando o que o país quer é que se julgue logo. E aí a chapa é una, a legislação diz. Não tem esse negócio de dizer, não, sai a presidente, fica o vice. Se sair, sai os dois. Se sair, tem que sair os dois, isso é casuísmo. O Tribunal Superior Eleitoral sempre decidiu que a chapa era una. Eu fui desembargador do Tribunal Regional Eleitoral há 4 anos, eu estudo há 21 anos as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e sempre se decidiu que a chapa era una. Caçou o vice, caça o prefeito, caçou o prefeito, caça o vice. Não dá para dar jeitinhos. Não dá para dar jeitinhos. O grande problema é que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Ficou complicado. Foi justamente por isso que o senhor diz, o presidente é interino, é sem voto. O presidente da Câmara já está afastado, o presidente do Senado já responde a muitos inquéritos, não teria legitimidade para conduzir o país, e o judiciário é muito lento. Muito lento. E o Tribunal de Contas da União também tem o seu presidente com o filho envolvido em processos, inclusive com busca e apreensão no seu escritório, por tentativa de compra de pareceres no próprio Tribunal de Contas da União. Doutor Fábio Holanda, queria que o senhor voltasse outras vezes para a gente conversar sobre isso aqui. Esse assunto é bastante complexo e o Brasil está perplexo. Muito obrigado, lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Eu acompanho sempre, aliás, Parnamirim inteiro e o Rio Grande do Norte acompanham, é onde a gente sabe tudo o que está acontecendo e, aliás, reflexões que mostram o que vai acontecer, especialmente na nossa querida e amada Parnamirim. Muitíssimo obrigado, doutor Fábio Holanda, muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, um excelente e produtivo dia para você. Até mais.